Pessoal, como estamos hoje? Fazer agora uma leitura tarô com café. Faz um tempo que eu não posto essa leitura aqui no canal, alguns problemas familiares meio que interviram, mas a prioridade que são as leituras de signo estão em dia, certo? Essas que são mais bônus, as leituras de SOS, eu precisei dar uma pausa. Mas agora voltamos. Vamos fazer um tarô com café, que é um quadro que eu trago uma reflexão com base no tarô, eu peço uma carta de uma energia que a gente precisa trabalhar. É mais uma reflexão mesmo, não é para um grupo específico de pessoas, não é para nenhum signo, é para todo mundo. É uma leitura para a gente fazer com a cabeça aberta, percebendo pontos da nossa vida que a gente pode melhorar. São leituras para mim também, então não é carregado de crítica. Então é isso. Peguem aí os cafezinhos. Acho uma delícia fazer essa leitura. Estava até triste que ela não estava rolando, então dessa vez eu coloquei até chocolatinhos para comemorar a volta. Bora. Usar o deck de tarô mitológico. Uau, os enamorados. E é engraçado que quando eu tava embaralhando as cartas, os enamorados caíram, tá? Caiu, na real. É uma carta, um arcano muito ligado à energia de Gêmeos e é um arcano de escolha, de dualidade. Vamos ver o que temos. A gente já falou de vários assuntos legais, já falamos de pessoas um pouco manipuladoras, já falamos sobre conexões kármicas, já falamos sobre traição. Vamos lá. O que temos para hoje, Tarô? Rei de paus. As de ouros, sete de copas, a justiça. Rei de paus é uma energia até de ação. Aqui nesse deck especificamente tem bastante o símbolo do signo de Áries. É uma energia de uma pessoa, provavelmente um homem, uma, uma visão masculina de quem faz acontecer as coisas, sabe? Eu relaciono muito ele como se fosse um imperador menor, porque o imperador é a junção de todos os reis, ele é o sagrado masculino. Mas eu acho que tem muito do rei de paus no imperador. Bora lá. O que temos, tarô, para hoje? Precisamos ouvir? Normalmente são broncas, tá? Não assustem. Uau! 9 de espadas. É louco que eu estava pensando nessa carta antes de começar a leitura, quando eu ainda estava me preparando. 9 de espadas é uma carta, um arcano complicado. É um arcano que fala de ansiedade, de excesso de pensamento, que podem causar até uma certa insônia. Ansiedade é um assunto muito presente hoje em dia, né? As pessoas estão falando mais sobre isso, eu acho isso muito bom, porque é um problema real e ainda mais nessa sociedade da informação que vivemos, é tudo muito rápido e isso causa, sim, ansiedade, né? A gente perdeu o hábito de esperar. É difícil esperar as coisas. E cada coisa tem um tempo para acontecer, cada coisa tem um tempo de maturação, de germinação. E a gente tem muito essa dificuldade hoje em dia, né? De saber até que as coisas. Que se tiver que ser, vai ser. Sabe? A gente quer tudo meio que pra ontem. O que mais esse 9 de espadas tem pra dizer? Complementa do 9 de espadas, por favor. Dois de paus, exatamente o que eu acabei de dizer. Dois de paus é uma carta de fazer planos, mas é uma carta também de esperar algo. Tanto que nesse deck mitológico, esse mocinho está aqui com os dois pauzinhos dele,
E ele tá aqui vendo essa caverna esperando o Hierofante, que é essa figura aqui, que é o arcano número 5. Ele espera alguma coisa e não tá acontecendo. E ele tá até com uma carinha meio desapontado. Exatamente o que eu falei agora. É essa dificuldade de ter espera, de ter momentos de pausa, de saber que as coisas têm o seu tempo, o seu valor. A gente não planta uma sementinha e ela nasce, cresce de uma hora para outra, certo? No fundo do deck a gente tem esse 8 de paus. É uma carta de movimento e movimento rápido. Vamos ver o que mais. Mais uma, tarô, por favor. Ah, não tem como. 8 de espadas. Oito de espadas tem uma energia um pouco parecida com o 9 de espadas, mas ele é um pouquinho diferente no sentido de ele fala mais de medo, prisão mental. Aqui a gente tem as medusas, colocando várias espadas em volta deste mocinho. E aqui a gente tem esse anjo, que é Eros, olhando para ele. Então é como se fosse até uma punição por alguma coisa que essa pessoa fez. E às vezes a gente fica se punindo ou pensando muito em algo e isso se torna uma prisão para a gente. E até uma punição, porque causa ansiedade. Aqui também a gente tem as medusas, com várias espadas, e esse mocinho em absoluto pânico. A gente tem um pouco essa mania, né? De o nosso plano mental nos sabota muito. Vou dar um exemplo. Vamos supor que o seu desejo é ter um relacionamento. Eu tô escutando uma coisa meio de tempo divino, sabe? Relações interpessoais, elas são importantes, necessárias, claro, mas elas são situações que carregam um ensinamento pra gente. Então, as pessoas que cruzam o nosso caminho, que estão com a gente, ou que podem vir a estar, seja amizade, namoro, casamento, são pessoas relevantes para a nossa formação espiritual. E vamos supor que você quer muito que tenha alguém justo, tenha alguém legal. Você começa a querer esperar como se fosse cair do céu, até com esse hierofante. E isso começa a te causar uma ansiedade, pensando que fulano tal pode ser essa pessoa e aí não é. Ou ficar pensando em como você ainda não teve lucros no seu negócio, sabe? Pegando muito essa coisa de tempo divino no sentido de se a gente tem uma semente, ela tem o seu tempo para germinar, crescer e tudo mais. Tem árvores que demoram 50 anos para ficar grandes, né? Para fechar, Tarô. Inverteu. Pajem de Ouros. Eu tava falando dele. Que esse Pajem de Ouros tem exatamente essa energia de plantar, de perceber a germinação das coisas. Ele tá aqui num campo que ele acabou de plantar, as folhinhas estão bem pequenininhas, ainda nem são plantas resistentes, fortes,
porque acabou de começar. Se acabou de começar, é uma. Existe esse tempo e existe essa paciência também, que é um pouco não muito bem trabalhada hoje em dia, infelizmente, para todo mundo. Eu peguei um negócio agora que tem muita gente que tem essa impaciência com as coisas e por esse página de ouros ter caído invertido, mas eu tô pegando os dois significados dele, às vezes tem pessoas que, por essa prisão mental de ficar pensando muito num projeto, ficar pensando muito numa coisa, num relacionamento, etc., acaba não deixando as coisas entrar. Por exemplo, se você é uma pessoa que quer iniciar um novo projeto, mas aí você fica pensando nas coisas que podem dar errado, isso te causa ansiedade e você não planta essa semente. Por medo de errar, por, não sei, por um desejo de perfeição. E isso vale para relacionamento romântico também. Às vezes a gente espera demais e aquilo começa a não fazer mais sentido. Sabe aquela aquele negócio que a gente pensa muito em uma coisa até aquilo não fazer sentido. Se você ficar pensando, por exemplo, vamos pegar a palavra fogo. Se você ficar repetindo a palavra fogo incessantemente, para sempre, assim, ficar repetindo, repetindo, vai ter um momento que ela não vai mais fazer sentido. Ela vai soar estranha. E isso é meio que eu tô pegando aqui. Alguém que pensa demais acaba se perdendo no próprio pensamento, nessa prisão mental, com medo de não ter resultados, com medo de estar fazendo algo errado, com medo daquilo não ser para você também, e acaba não tendo essa paciência e essa espera que é necessária. A energia do naipe de espadas, espadas fala de pensamento, é o elemento ar. Então a gente está falando muito de uma coisa que é mais uma ficção da nossa cabeça, uma criação da nossa cabeça, que na realidade às vezes não é bem assim. Por exemplo, se você está num negócio e é inicial ainda, ou até só em planos, sabe? É muito inicial, é muito. Uma semente ainda que pode vir a florescer. Se você tem esse negócio, esse trabalho, e aí as coisas estão até indo bem pelo tamanho dele, que ainda é um negócio bebê, vamos supor, dizer assim. Se as coisas estão indo num fluxo legal para o que o negócio é, mas você gostaria que as coisas fossem mais, sendo que tem esse tempo para germinar, e aí começa a pensar, ah, será que isso não vai me dar dinheiro? Ah, as coisas não estão conspirando. Ah, não é para mim. Ah, entende? Começa a ter uma autossabotagem e tudo baseado no nosso plano mental. Eu sinto que a racionalidade ela tá muito em alta hoje em dia, né? E é por isso que existe tanta depressão, tanta ansiedade. A gente cria isso dentro de nós. A nossa mente é algo muito poderoso, muito, porque a gente consegue criar cenários mesmo. E tem até uma coisa, não sei se vocês sabem, até com essas medusas eu tô pegando isso. Existe uma coisa chamada forma-pensamento. Tudo que a gente pensa, reflete, a gente cria em algum aspecto. E isso não é muito reconfortante. Mas assim, se você fica muito preso numa ideia, num medo, numa, não sei, num passado até, você meio que começa a plasmar isso, vamos dizer. E isso meio que suga a nossa energia. É muito interessante esse estudo de forma pensamento, se vocês quiserem
se aprofundar um pouco mais nisso, eu acho legal. Que a gente tem uma rainha de espadas e me chamou a atenção porque todas as cartas que a gente tem na mesa, menos o pajem de ouros que veio invertido, todas têm esse chão aqui, meio de pedra, meio de pedregulho, aqui também um pouco seco, parece. E a rainha de espadas tem essa, de jogar a água, que é a emoção, né? Aqui nesse chão super seco, esse terreno super seco. Porque ela é muito mais racional do que emocional. Achei isso interessante, porque quando a gente fala de terra, a gente tem que pensar também que a terra precisa estar nutrida para que algo germine. E na nossa vida não é diferente. De certa forma, o que eu quero dizer é que, de certa forma, se a gente ficar pensando que esse projeto vai ser escasso, que não vai dar lucros, que esse relacionamento provavelmente no fim ele vai te trair, por exemplo, é uma forma ruim de iniciar. Às vezes, e muitas vezes, eu acredito que as coisas vêm e cruzam o nosso caminho, não necessariamente para nos deixar ricos, confortáveis e na zona de conforto. Não, é mais para a gente ter uma experiência. E essa experiência é relevante para o nosso desenvolvimento. Se você encara todas as coisas, até as coisas que deram errado, como experiências para um desenvolvimento, fica mais fácil. Não quer dizer que fica super de boa nada me abala. Não. Mas fica mais simples. Entenderam? Eu acho que é isso. Tem que. A nosso plano mental ele nos sabota muito. Ele é tão poderoso, mas a gente não sabe tanto desse poder e ele nos sabota. E ansiedade, se você sofre realmente de ansiedade, de criar cenários fictícios, de situações ruins, ou de ter insônia, arritmia cardíaca, provavelmente tremor nas mãos, é não conseguir parar de pensar. Isso pode subir até um choro, um leve desespero, isso é ansiedade. E existem formas de tratar e diminuir isso, tá? Não é algo que as pessoas precisam conviver o tempo inteiro com isso. Escutei até se você tem essa ansiedade, eu recomendo até que você procure um médico, um profissional da área da saúde, mas que talvez até você consiga canalizar essa energia dessa ansiedade em outra coisa. Num projeto, eu escutei muito forte numa arte. Se você desenha, pinta, toca violino, toca piano, toca violão, sei lá, viola, cavaquinho, não importa. Descarregar isso. Existem válvulas de escape da vida. Então, se você tá. É que quando a gente tá passando por uma crise, não é muito legal. Mas se você sente que o dia tá um pouco agitado demais, que você provavelmente vai ficar ansioso, você já acordou um pouco ansioso, foca um pouco a energia numa música, sabe? Pra você ficar imerso naquilo e de alguma forma isso te relaxar. Ok? É isso. A paciência no mundo tão veloz que vivemos. Muito difícil. Mas é isso que eu vejo para essa leitura. Eu gostei. É uma reflexão bem profunda e eu levo muito para mim também, porque eu também tô nesse mundo. Eu não sou um ser de luz que vem aqui só para fazer leitura, obviamente. Né? Tem gente que acha que é um pouco assim, mas enfim. Sou um ser humano também e essa reflexão é bem para mim também. Certo? A ideia é a gente entender e melhorar. Ok? É isso que eu vejo para vocês, para nós todos. Um beijo e até. Tchau!